Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa e nós vamos começar a leitura aqui do capítulo 7, versículo 8, quando diz: Disse Yahvé a Moisés e a Arão: Se o faraó vos disser, apresentai um prodígio em vosso favor, então dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante do faraó, e ela se transformará em serpente. Moisés e Arão foram ao faraó e fizeram como Yahvé ordenara. Lançou Arão sua vara diante do faraó e diante dos seus servos, e ela transformou-se em serpente. O faraó, porém, convocou os sábios e os encantadores, os seus magos, que com seus sortilégios os magos do Egito fizeram o mesmo. Cada um lançou sua vara e elas se tornaram serpentes. Mas a vara de Arão devorou as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu e não os ouviu, como Yahvé havia predito. É lógico, aqui a gente tem que analisar que não seria apenas um fenômeno desse, que os próprios sacerdotes, como está citado aqui por Moisés, fizeram a mesma coisa. Se a vara de Arão destruiu a vara dos magos e dos sacerdotes do faraó, isso não faz nenhuma diferença. Isso não seria suficiente para ele se curvar, logicamente, ao Deus de Moisés, porque ele era um homem que achava que quem estava certo era ele, seus deuses eram realmente os deuses mais importantes, seu politeísmo era uma coisa muito natural, então ele não ia ceder apenas com uma questão dessa natureza. E aí é que vem a questão da conhecida nega, que em hebraico significa sinal, pancada, praga, como se coloca, mas eu vejo mais como sinal ou como sinais de Deus para alertar o faraó. E aí, nesse contingente, nos narra Moisés que disse Yahvé a Moisés: o coração do faraó está obstinado. Ele se recusou a deixar o povo partir. Vai a ele pela manhã, e eis que ele sairá às águas. Estarás à espera dele na margem do rio. Veja que aquela região onde ele estava era a região do Nilo. E eu queria lembrar aqui a você que esses fenômenos, só para situar você no tempo, segundo as pesquisas, começaram a ocorrer no mês de setembro, significando que o povo foi liberto na Páscoa do ano seguinte. Então, esses 10 acontecimentos, esses 10 sinais culminando com a morte do primogênito e a libertação do povo, aconteceu de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, mais ou menos final de março, abril. Então, na verdade, foram 7 meses os acontecimentos. Quer dizer, esses sinais ou pragas, como é bem mais traduzido, eles tiveram uma sequência lógica, natural, que Deus utilizou, como nós vamos ver, com algumas falhas até dos cientistas com relação à tradução, com a ordem, com o nome de algumas pragas, de alguns sinais desses. Nós vamos ver que houve realmente uns escorregos nessas traduções. Por exemplo, a palavra piolho não é traduzida em alguns comentários de alguns cientistas. Mas aqui a gente vai observar o seguinte: o coração do faraó está obstinado e ele sairá ao rio, como eu já falei. Tomarás na mão a vara que se transformou em serpente, e tu lhe dirás: Yahvé, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa o meu povo partir, para que me sirva no deserto. E eis que até agora não tens ouvido. Assim disse Yahvé: nisso saberás que eu sou Yahvé. Com essa vara que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e elas se converterão em sangue. Os peixes do rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios não poderão mais beber das águas do rio. Disse Yahvé a Moisés:
Diz Arão, toma tua vara e estenda a tua mão sobre as águas do Egito. Sobre os seus rios, por que sobre os seus rios? Porque o Nilo, ali no delta, tinha 7 braços naquela época. O delta do Nilo era dividido em 7. Hoje só são 3, ou 2, ou 3, das barragens que foram feitas ao longo do Nilo e agora ele já está bem menos. As cheias do Nilo se acabaram por conta exatamente de tudo isso. Ora, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas, sobre todos os seus reservatórios. Porque ali no delta do Nilo não tinha só os braços, tinha as lagoas, que nós vamos ver isso quando a gente for falar na travessia do mar, como é colocado. Para que se convertam em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, até nas árvores e nas pedras. Moisés e Arão fizeram como Yahvé havia ordenado. Ele levantou a vara, feriu as águas que estavam no rio, aos olhos do faraó e os seus servos, e toda a água se converteu em sangue. Os peixes do rio morreram, o rio poluiu-se, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por todo o país do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo. O coração do faraó se endureceu e não os ouviu, como Yahvé havia dito. Virou-se o faraó e foi para casa, e nem isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram os arredores do rio para encontrar água potável, pois não podiam beber a água do rio. Passaram-se 7 dias depois que Yahvé feriu o rio. Então foi o período de 7 dias e nós vamos falar sobre tudo isso, explicar cientificamente o que está colocado aqui na Torá e o que está colocado na parte científica da questão. Então, nós vamos mostrar e observar para você a causa de tudo isso, que na verdade foi produzido por Deus, mas se aproveitando de um fenômeno natural. Lembre-se que o rio estava muito cheio, as lagoas transbordando, muitos pântanos, muitos braços de rio ali com muita água, e que esse fenômeno aconteceu ali, que não era um fenômeno que só aconteceu naquele momento. Mas nós vamos explicar isso mais detalhadamente na terceira e última parte desse programa. Não saia daí, voltaremos no minuto. Até já.